Muito bem, senhoras e senhores. Tudo bom com vocês? Estamos de volta hoje num programa festivo, um programa em que a gente está aqui com o coração repleto de emoção e carinho por essas pessoas que vêm aqui compartilhar com a gente. A gente teve um pequeno imprevisto lá com o Yuri Berezoboy, que ele achou que estava em São Paulo, mas estava no Rio, mas não era em São Paulo, era no Rio. Então, pô, Yuri, meu beijo pra você. A gente vai começar aqui. Vamos trocar uma ideia aqui. Porque a gente tá aqui, o objetivo desse conteúdo hoje é a gente realmente agradecer a todos vocês, as pessoas que estiveram aqui. Engrandecendo esse canal, ajudando a gente. Hoje a Cris estava falando, pô, canal 300 mil inscritos. Cara, isso é uma coisa maravilhosa. É como se a gente tivesse, no melhor dos sonhos, conseguindo chegar num resultado legal, e a gente está aqui com esse objetivo de comemorar. E eu tenho aqui hoje, para esse episódio, a dona da mídia exterior do Rio de Janeiro, né? Praticamente assim, se tivesse que erguer uma estátua ali na Princesa Isabel, em Copacabana, em homenagem à mídia OH, faria essa estátua da Terezinha Abreu, da Plurex, que é, pô, pra mim, um símbolo de todo esse trabalho de comunicação e publicidade que a gente faz. E do outro lado eu tenho aqui a Cris Diogo, que é uma amada querida do meu coração, que faz muito parte de todo esse desenvolvimento aqui do canal. Então, pô, vou começar aqui agradecendo a você, agradecendo ao Rafael, que está aí junto com a gente aqui, veio dar uma olhada aqui. Então, eu começo te agradecendo. Seja muito bem-vinda, Terezinha. Você, para mim, eu preciso muito render homenagem a você para sempre. Você é o turning point desse canal. Seja bem-vindo. Uhul! Vamos bater palma, Terezinha. Poxa, Antônio José, eu fico realmente muito, mas muito feliz e lisonjeada por você... É isso, ao vivo é assim, gente. Por você me convidar para participar desse momento tão importante, que são os 300 mil inscritos no canal. Porque Cristina, também cumprimentar a Cristina, o Matheus, o Rafael, o Tiquinho, o Andrés, a equipe toda aí, e os nossa audiência, né, que está nos acompanhando. Não podemos deixar de cumprimentar. Ô, Terezinha, eu estava falando contigo lá embaixo, né? Você esteve com a gente ainda era naquele estúdio lá do Recreio dos Bandeirantes, e você foi o 8º episódio, né? Eu agradeço imensamente as pessoas, principalmente Mário Monteiro, foi o primeiro. Foi o primeiro. Pô, sabe o que é você convidar? Pô, vamos fazer um podcast do nada. E o cara fala, pô, vamos lá, vamos trocar uma ideia. A gente foi lá, trocou uma ideia, vai pegando a cancha com uma repetição, né? Você vai melhorando. E no 8º episódio, você me escreve lá na última pergunta do questionário, que a pergunta era: o que faltou falar? Que você tem alguma coisa mais a falar? Aí você respondeu a importância do canal. E naquele episódio, eu perguntei, a minha primeira pergunta para ti foi qual era a importância do canal. E aí você faz um depoimento que realmente, ô Terezinha, se tem coisas na vida que você tem que não deixar passar nunca, é a gratidão. Então... Poxa, Antônio José, obrigado. Obrigada. Eu falei naquele momento o que eu sentia. E o canal hoje, eu tenho naquele momento, quando você fez aquela pergunta, eu falei com o coração, porque é uma coisa tão importante registrar naquele momento a mídia exterior, a história dela. E quando eu tomei conhecimento que o Antônio José se propôs a fazer esse trabalho, e eu nem sabia que estava acontecendo no podcast. De repente eu fui convidada, ele ligou para mim, acho que foi através do João, que deve ter falado alguma coisa.
Eu fiquei assim, meio atrapalhada. Por que eu? Mas tudo bem. Vamos lá, marcamos um dia que chegamos. E eu vim, para mim, o mais importante era a importância do canal. Não era eu estar aqui, sabe? Porque aquilo tinha uma relevância muito grande para mim. Porque eu sempre... eu queria ver isso no mercado. Eu me lembro que em São Paulo tentaram fazer esse trabalho. E você, de repente, surge com essa ideia. Essa ideia tinha que ser homenageada, tinha que ser... E hoje, como que eu vejo hoje o Antônio José, depois dessa caminhada dos 2 anos? E naquela época você começou, assim, meio assim descompromissado. Não é descompromissado, você estava meio descontraído, estava começando um trabalho. E ali depois você norteou para registrar a memória da mídia exterior, trazer as pessoas que fizeram com que ela acontecesse até aquele momento. E depois você foi trazendo pessoas, uma pluralidade de pessoas que vieram aqui, e cada uma à sua maneira, dando seu depoimento. E o canal hoje ele tem uma relevância, ele mudou. Ele começou meio assim despretensioso, ele foi para o arquivo, a memória, e hoje ele é uma referência no mercado. O AJ hoje, eu até faço uma analogia de AJ e Antônio José, porque eu até faço não sei se permite fazer uma analogia àquele programa WW, que eu até assisto e gosto bastante, porque ali é a pessoa que apresenta, que é o caso como você, o AJ é uma equipe. O AJ é uma coisa muito maior, muito grande, e você é o mentor de tudo isso, né? Que o Antônio José, a pessoa que eu sempre me refiro com muito carinho, por ter tido essa ideia. Então, o mercado deve isso a você, e o mercado hoje tem um arquivo muito grande. Quando a gente entra no podcast, lá no seu canal, aquilo ali é uma fonte de pesquisa hoje para qualquer pessoa, qualquer estudante, porque ele versa sobre muitos assuntos. Eu, de vez em quando, eu passo por ali e fico encantada. Falei, como que o Antônio José caminhou tanto? Ali você tem pessoas... Você tem donos de agência de publicidade, você tem os profissionais de mídia, de criação, de pesquisa, advogados falando sobre legislação. Você tem um mix de todos os assuntos ali. E as pessoas que aqui estiveram, de uma forma descontraída, elas se formou um conteúdo de uma relevância para o mercado, mas muito, muito importante. Eu acho que você está fazendo um grande trabalho, mas um grande trabalho mesmo, e o mercado deve isso a você. Você hoje é uma fonte, é uma referência consolidada no nosso mercado. Você deve perceber que... Pô, ficou nervosinho? Não, cara. Emocionou. É como eu vejo o seu trabalho. Cara, é emoção. Porque uma coisa que você falou... sobre fonte, né? Você comentou no teu primeiro episódio que você foi buscar fonte, e aí a fonte ela é escassa, você tem que lutar muito para achar a fonte. E a gente entendeu isso naquele momento, e a gente descobriu exatamente qual era a importância do canal. E essas fontes, algumas, a gente ainda não conseguiu trazer aqui, algumas, né, que foram inclusive indicadas por ti, que são, assim, eu quero muito que essa galera venha trazer a história de toda essa estrada que a gente caminhou. Porra, vocês me desculpem. Antônio José, parabéns. Gratidão, o mercado te deve isso. Ganhou prêmiozinho bonitinho. Ganhou, né? Todo mundo ganhou prêmio. Você é o maior. Eu acho que você começou um trabalho de uma forma tão despretensiosa e você não tinha noção isso aí, da grandiosidade que era naquele momento. Por isso que eu fiz referência ali. Só que você foi além.
Você foi além porque você é uma pessoa muito Deixa eu beber uma conhecida. aguinha. Você é uma pessoa muito conhecida, muito carismática, e você foi agregando. E sempre que eu conversava com as pessoas sobre o AJ, o pessoal, poxa, é o que a gente tem hoje, a gente não tinha nada. Então você veio cobrir uma lacuna, um espaço que não tinha o Antônio José. E hoje você é referência. O AJ hoje é uma referência, e eu acho que ele vai se tornar a maior, já é, mas e cada vez mais, a maior referência para o mercado de publicidade. Pô, obrigado. Eu fiz de tudo para me controlar e não me emocionar. Não conseguiu. Juro, saí de casa, pô, mentalizando, pô, não. Mas, cara, aí tá a nossa digital nisso aí, cara, entendeu? Isso pra mim é muito no coração. A gente, nossos filhos, nossos netos, Entendido, pô, a pai. nossa história tá aí. Então a gente pega lá de trás, cara, empresas que começaram a desmatar essa questão da mídia, antigamente, né? Mídia alternativa, mídia extensiva, né? Esses caras pavimentaram um caminho que hoje a gente está falando de programática, de métrica, de plataforma, de tecnologia, estamos falando de um monte de coisa que é muito bacana. Eu também tenho aqui, inclusive o Yuri vinha contribuir com isso aí, que era o hoje, né? O hoje, o que é o hoje? O hoje é a gente tentar entender até mesmo qual é o sentimento. Você já consegue descobrir se o cara fez o olho no olho na tua mensagem, quanto tempo ele ficou vendo a tua mensagem, qual o looping, você consegue metrificar tudo, mas a gente vai chegar no momento que a gente vai conseguir metrificar a emoção dessa pessoa, pela expressão facial, a emoção dessa pessoa vendo uma mensagem. Então isso vai engrandecer a publicidade, que no final de contas, o que a gente está falando são pessoas, né? A publicidade. Antes de puxar para minha querida, eu vou puxar um tema aqui que é uma coisa que é assim, a gente um pouco que talvez por influência da pandemia a gente desaprendeu a se importar, sabe? Se importar com o outro, se importar com o mercado, se importar com uma cadeia de ecossistema de trabalho. Então, principalmente quando a gente está falando de comunicação, não é converter por converter, apresentar número para ganhar medalha. É realmente se importar com o que a gente está entregando, né? Acabar com aquela relação. Eu acho que a gente precisa acabar com essa relação extremamente funcional. Sabe, eu ouvi a Márcia Esteves falando recentemente da relação porca-parafuso. Se não é funcional, não tem relação. Não, você tem que ter relação. Nós estamos falando de pessoas que vivem, se emocionam, pessoas que têm problemas, pessoas que estão por cima, pessoas que estão por baixo. Então, assim, uma convocação para a gente voltar a se importar de verdade com todo o teu entorno. E aí, Cris, você também, eu queria te falar que, assim, você esteve aqui com a gente, sempre foi uma pessoa muito querida, que engrandeceu demais esse canal, sempre procurou trazer convidado para cá, trazer pessoas relevantes, está sempre participando. Então, Cris, eu devo também a você uma homenagem, porque você praticamente eu ia fazer uma estátua sua e botar aqui. Você é parte do programa, né? É mesmo. Não é? Vocês duas aí, vocês sabem, né? Desde o início que eu tava fazendo produção, não sei o quê, vocês me ajudaram de muito com indicação. A gente começou, era eu e ele. Era verdade, verdade. Quer dizer, era ele e eu, né? Exato. Ajudaram. Mas eu acho que, assim, a Terezinha falou brilhantemente a introdução dela, irretocável, eu fiquei até com um pouquinho de inveja, porque ela pegou parte do meu repertório e já falou, e aí eu fiquei meio perdida, mas assim, eu queria realmente começar dando parabéns a você, Antônio, porque você, Matheus, Tiquinho, que são os três realmente que ficaram na frente e a gente teve a oportunidade de ter contato e de estar aqui. Vocês estão de parabéns porque dividir conhecimento, nem todo mundo acha
que quando você divide conhecimento, você não está perdendo, muito pelo contrário, você está somando. E o que você faz aqui, que, como a Terezinha bem falou, é uma biblioteca, é um cluster de informação de pessoas com tantas informações genuínas, pessoas que vieram para cá, e eu tenho certeza disso, querendo dividir um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, para agregar no seu canal. Que você, como ela mesmo disse, de forma despretensiosa começou, e tá aí o resultado, né? São mais de 300, tenho certeza que já passou disso. Já. 1.000 inscritos. Muita gente jovem olhando, né? Todas as vezes que eu vim aqui, a gente estava discutindo muito sobre essas coisas da importância de você se relacionar com pessoas e entender o quanto que isso pode ser agregador, né, no dia a dia da gente, não só nas nossas relações pessoais, mas nas profissionais. Hoje em dia, acho que mais até. Você está comemorando seus 300 mil inscritos com a gente, para mim é um prazer. No dia do professor, né? Então vamos dar parabéns aos professores mesmo. Aí. Parabéns Você professores, professoral. todo todo mundo. Os professores, em especial aqui, eu cito meu professor da FGV, que foi o Marco Arruda, que é uma pessoa muito especial para mim. O próprio Gilberto, nosso presidente da ABPEN, da qual eu faço parte agora. Mas, assim, O Gilberto vem aí. agora acho que em novembro, Falar né? de vai fazer um episódio da ABPEN, né? Acho ótimo. Vou deixar para ele falar sobre isso, que eu acho que é bem importante. Para esse nosso mercado, que é um mercado que carece de pessoas como você, de pessoas que queiram, de fato, agregar valor. Como você mesmo disse, hoje as pessoas pararam de se importar, né? Mas eu acho que as marcas, de uma maneira geral, elas começaram a se importar de novo, e experiências são as coisas que estão contando mais hoje nas ativações, nos planejamentos. O que estava distante agora, acho que começou a ser uma preocupação para estar de volta. E eu quero que você saiba que eu torço muito e vou aplaudir de pé. Quero mais que você comemore 1 milhão e que não precisa ter minha estátua aqui, mas que eu possa contribuir ainda nas indicações para as pessoas que venham até aqui. E que a gente possa se municiar desse arcabouço que você criou de assuntos tão relevantes, temas tão relevantes, dessa memória da mídia exterior, da mídia out of home, mas de outros assuntos realmente como você trouxe para cá. Então, cara, só dizer para você, fique emocionado, mas fique emocionado com orgulho, porque o que você construiu, nem todo mundo tem capacidade para construir. Você foi o cara e conseguiu. Valeu. Valeu, tio. E obrigado também, Rafael, vim aí. Pô, Não fica falando muito não, que ele vai ficar metido. Vai ficar nojento, vai se demitir, entendeu? O mercado não deixa mais. Não, e ele gosta, ele curte o que ele faz. eu curto vocês, né, que vem aqui. O Antônio já acho que não construiu, ele está construindo. Ele Essa tá estrada construindo. é longa. Porque ainda tem muitas pessoas que acho que podem Terezinha. comparecer aqui. Terezinha quer ficar longe de mim, mas eu vou puxar ela pra cá toda hora. Você é a grande estrela, vai ter uma estátua aqui, menina. Olha. E você vai ter uma na Princesa Isabel. Avenida Princesa Isabel, ali, esquina com a Atlântica. Que é melhor a hora fome do que esse? Não tem. Antônio José só pode ser no Cristo, né? Não, mas falando sério, essa é uma estrada longa que você começou. E vai chegar um momento que nem você vai ter controle mais sobre ela, porque passa a ser do mercado. E você vai Na verdade, eu conduzir esse já trabalho. não tenho, né, muito o controle do... Assim, você cria uma coisa, e essa coisa toma um volume, e aí você falou uma palavra meio descompromissado, que era mesmo. Era descompromissado lá no início. No primeiro, no segundo, no terceiro episódio. Era assim, pô, vamos ver. Vamos deixar gravado alguma coisa pra eternidade. A gente achava, quem vai ver isso, né? Não era descompromissado, era despretensioso. Despretensioso, acho que a palavra... Pretencioso. Peraí, a gente não Porque perdeu... o compromisso Eu você sei, tinha. mas eu quero falar assim... A gente não perdeu uma semana, a gente tá postando todos os dias há 3 anos sem Não, mas parar. isso é verdade. Isso aconteceu bem acontecido. Uma coisa despretensiosa quando começou. Então, mas o que eu queria falar, assim, que o negócio...
o canal vai crescendo e assim, pô, tem 300 mil pessoas lá. Eu tenho o maior compromisso com essa gente, sabe? Tem jovens lá, tem pessoal, da galera entrante no mercado de trabalho e da galera que já está naquele contexto do idadismo. Pô, você tem aqui, sobrou Uma lacuna. Uma lacuna aqui de pessoas que estão ali no meio do caminho, muito atribulado, o dia a dia de hoje não é... Mas esse entrante e esse cara que já está com um pouco mais de idade, esses caras estão vendo o que a gente está fazendo assim, o cara de mais idade está deixando... conhecimento para o cara que está entrante, e o cara que está entrante está deixando conhecimento para o cara que já está com uma certa idade. Me perguntaram uma certa vez qual era o futuro do canal. A gente fala, cara, é movimento, é ficar em movimento, sabe? Você falou de 1 milhão, 500 mil... A gente brinca lá de meta, porque realmente a gente vê lá o número crescendo, a gente fica, vamos ter mais inscritos no canal, vamos fazer, a gente faz a festa lá, que é uma festa bacana. A entrega que a gente faz, né, uma entrega que começa da onde? Começa da generosidade, a entrega que a gente faz de campanha em prol de uma ONG lá no mês de novembro, que é agora, o mês que vem. O primeiro ano a gente entregou 280 milhões de impactos, no segundo ano entregamos 600 milhões de impactos em favor da Amigos do Bem, e esse ano a gente está pretendendo entregar 1 bilhão de impacto. Quanto isso reverte em número? Cara, para mim não importa, importa para o Instituto Terra Livre, que é a ONG que a gente... Então, assim, o trabalho ele vai crescendo. Agora, eu tenho compromisso? Eu tenho um compromisso com a Festa da Gratidão, eu tenho. Ano que vem, eu tenho compromisso de novo com a Festa da Gratidão, de escolher uma ONG bacana, que faz um trabalho bacana, que fortalece a nossa sociedade, fortalece a nossa criança que está mais desamparada. Então, assim, cara, aonde nós vamos chegar nisso? Pô, vamos chegar num universo em que todos nós realmente estejamos ali fazendo coisas. Quando eu faço uma coisa que não é para mim, é para o Rafael, antes de fazer bem para o Rafael, eu fiz bem para mim mesmo. Sabe? E aí esse sentimento é que a gente quer, vai ter 500 mil pessoas, 1 milhão, pô, bacana, mas o objetivo é a gente trazer conhecimento, trazer pessoas com importância, né, com conhecimento. Terezinha, você falou para mim lá, você começou quando? Eu falei 98, pô, eu comecei em 79. Tinha 9 anos, eu. Acabei de dizer. Sempre você começou no transporte. Você começou no transporte, né? No ônibus. Em ônibus, em 79. Então fala pra mim assim, como é... Pô, você começou em 79 em ônibus. A mídia exterior em 79, eu acho que não havia nem os painéis Frontlight. Acho que era só o outdoor clássico de 32 folhas, correto? E o ônibus, não tinha... Quando nós começamos... Em 79 tinha o outdoor, que era muito forte. Sim. E a mídia em ônibus, ela veio para o Rio de Janeiro, foi de São Paulo, uma empresa, já comentei isso aqui. Os ex-funcionários da UGEPAL, que já tinha 40 anos lá, eles vieram para o Rio de Janeiro e abriram uma empresa. E daí outros começaram. De 7 empresas, a Plurex era uma delas. Naquele momento, só tinha o outdoor. Não tinha outdoor lonado, não tinha frontlight, backlight, eu não me lembro de nada disso. E tinha ainda aqueles lambe-lambes, eram fortes, né, que ficavam colados. Tinha algumas coisas dentro dos trens também, indoor. E era basicamente isso. Foi uma época muito difícil, mas a gente nota que era uma época que ainda se conseguia capitalizar um pouco mais, porque não tinha essa pluralidade de mídias. O mercado mudou, mas ele mudou muito. Quando você falou aí que a gente precisa pensar no outro, esse é um momento, o Antônio José, que eu acho que nós, até pelo tempo que estamos no mercado e pelo mercado em si, hoje você precisa pensar no outro, porque você precisa de mais parcerias, você precisa de mais
Conexões. Mais conexões. Os grandes grupos, eles se protegem, se unindo, e os outros, os menores, também precisam disso. A rivalidade naquela época era bem mais acirrada. A forma de se comunicar era bem mais agressiva. E hoje não, hoje as coisas já fluem de um jeito melhor. Mais, não digo que seja mais tranquilo. É mais técnico, né? É mais técnico. A forma já mudou um pouco, já mudou bastante. O mercado transformou todo. Então, hoje a gente tem uma pluralidade aí de mídias absurda. Naquela época a gente achava que tinha muita coisa e não tinha. Quer dizer, aquele famoso nós éramos felizes e não sabíamos, né? Mas estamos bravamente resistindo até hoje. Agora, se você me permite, eu gostaria de... Você estava falando aí sobre o trabalho, o montante, o acervo que já se formou aqui no AJ. E eu não sou uma pessoa de tecnologia, de grandes entendimentos disso, mas você traz pessoas aqui altamente capazes. Eu vou dar uma sugestão meio despretensiosa também, e leiga, talvez possa ser aproveitado ou não. Aí vai caber a vocês aí, o diretor ali, o Matheus e os demais. O teu acervo está ficando muito grande e ele é muito importante. Eu vejo como você fazer uma fonte de pesquisa, como que poderia ser feito isso. Por exemplo, eu gostaria de pesquisar sobre legislação. Teve uma pessoa aqui, que é o Rafael Labanca, que conhece muito bem disso, e ele colocou, você quer falar sobre dados de pesquisa, você tem vários que vieram aqui, você quer falar sobre, eu quero pesquisar sobre planejamento, tem aqui a Cristina e várias outras. Como que seria uma forma da pessoa entrar lá e encontrar isso de uma forma fácil? Não, eu quero saber sobre pesquisa. A gente vai fazer. E eu vou encontrar no AJ. Quem é que falou? Porque as pessoas que vêm aqui, elas têm um conteúdo muito forte. Elas conhecem bem disso. E eu digo que eu sinto essa necessidade. Então, como que eu posso encontrar isso? Porque normalmente a duração, né, das gravações, elas são longas, você faz aqueles shorts, né, aqueles cortes do AJ, mas a pessoa que quer saber mesmo, ela precisa da gravação integral. E se você tiver tipo um índice, né, eu vou dizer de uma forma mais arcaica, um índice, um roteiro, você vai facilitar o estudante, você vai facilitar qualquer pessoa que quiser pesquisar, porque o acervo ele vai se tornando muito grande, muito complexo e de uma relevância muito grande. Então, talvez uma ideia que você pense um pouco sobre isso, de você conseguir facilitar. A Cristina, ela quer pesquisar sobre planejamento. Ela sabe tudo sobre isso, mas ela quer aprimorar um pouco. Sim. Então, como que ela vai encontrar de uma forma fácil? Talvez uma sugestão aí para você. Uma ótima sugestão. O que você achou da sugestão Achei dela? maravilhoso, porque de fato a gente sabe que a internet tem uma coisa que favorece, que é a história do algoritmo. Então, se você bota lá os hashtags da vida ali, dá uma facilitada. Mas se vocês conseguirem, de alguma forma, catalogar. Pronto, obrigada. Catalogar de uma maneira que você consiga ir mais rápido para o conteúdo que te interessa, talvez isso vire matéria de... Ouviu aí, Tiquinho? O conteúdo é muito fácil. Uma biblioteca indexada, bonitinha, com temas. Porque já é uma biblioteca ali. Já é uma grande biblioteca. E tem essa possibilidade, o YouTube te permite isso. Então, como você pode fazer isso? Fazendo playlist. E ele vai aumentar. E isso vai aumentar. Amanhã você vai trazer mais uma pessoa de criação, você vai trazer mais uma pessoa de mídia, você vai trazer mais um dono de uma agência com experiências. Tem as experiências pessoais. Então, cada um que traz aqui, ele tem um foco. Por exemplo, o Labanca é legislação pertinente à mídia exterior. Sim. Estou dando um exemplo. Então, você vai ali e você já vai procurar aquilo. Entendeu, Antônio José? Eu acho que você vai facilitar as pessoas, porque hoje o seu canal é isso. Ele é uma fonte de pesquisa com um acervo valiosíssimo e você, 300 mil pessoas, é muita responsabilidade. Ô, Terezinha, tu sabe que isso que você está falando é curioso, assim, porque é realmente uma questão de identidade do canal, assim, que a gente às vezes flutua, né? Então... você está falando, vocês são uma fonte de pesquisa. Sim. E às vezes a gente tenta se posicionar como isso, né? A gente pensa em produzir coisas novas, em materiais diferentes, materiais que são com a finalidade, ao invés de ser o CPF da Terezinha, eu te chamar aqui, chamar vocês duas para falar de
mídia em ônibus. Você falando sobre do ponto de vista operacional, ela falando do ponto de vista De planejamento. de planejamento, entendeu? E aí a gente gera um conteúdo que é 100% técnico. Então, por que eu tô falando isso? Porque em vários momentos a gente fica tentando acertar mesmo, né? Tentando acertar o caminho certo. E às vezes a gente vai para um lado, por exemplo, para o lado pessoal, chama uma pessoa que tá para falar de empreendedorismo, ou a pessoa tá falando da própria empresa dela e tal. E é realmente o que você falou agora é praticamente uma nova sugestão, né? É uma sugestão. A gente focar Tá sendo nesse colocado, ponto que seria aspecto Ótimo. técnico. A gente está tentando fazer isso, a gente já tem algumas gravações marcadas, como a da BPEM, sobre a BPEM, a gente marcou uma agora sobre, eu não me lembro agora o quê, mas a gente está num processo... Ele tá falando de criar episódio temático, né? Qual o tema? O tema é hoje, por exemplo, tributário. O que vai ser ano que vem? Nossa, esse aí é um assunto... É um tema. Aí chamar pessoas para trocar ideias quanto a isso. Agora... É bom todos trazerem o que a Terezinha fez agora, sugestões, né? mesmo. Daqui a pouco a ouvindo? Antônio José vai me chamar mais aqui. Não, se você aí. Deixa eu ver se a câmera tá em mim. Tá em mim aqui? Se você aí tem sugestão, manda pra gente. Tem um grupo de membros. Se você não tá no grupo de membros, vira membro lá que a gente vai te botar, tá o mercado todo, tá todo mundo junto lá. E pode mandar sugestão, a gente tá pessoalmente lá, o meu zap tá lá, o zap do AJ tá lá, pode mandar sugestão diretamente pra gente se quiser, pode botar no grupo, pode comentar aqui no vídeo. Você sabe que eu tive aqui com o Silvio Barbosa, né, da Rádio Tupi. Sim, assisti uma... Pô, gente boa pra caramba. E ele tem 2 livros que a gente apresentou aqui, eu não sei nem se ele deixou aí, né, tio? E não deixou não, né? Qual Um dos livros que eu acho que era mídia exterior de A a Z, se eu não estiver enganado, eu tô folheando aqui, aí tinham fotos de painéis de 1930 e poucos. Olha que beleza. Do meu avô. Aí. No livro dele. Interessante, pesquisa. E aí, uma coisa que a gente tentou fazer, mas assim, é óbvio, Tereza, a gente tem um dia a dia corrido, né? A gente, por mais que a gente consiga, de alguma forma, na gestão, tirar um pouco a mão da manivela, mas tá sempre uma correria, né? A gente queria fazer o museu do OH. Trazer as coisas de lá dos primórdios, de quando começou isso, trazer com elementos, catalogar isso, indexar para a galera ver quem era que fazia, quando, como, aonde, onde surgiram as novidades. A parte de engenharia ajudou muito. Eu lembro de São Paulo com mega painéis, coisas que eu olhava assim e falava, pô, uma estrutura dessa não é mais aquele contexto de o cavalete simples do outdoor tradicional, que agora as pessoas nem mais fazem o cavalete de madeira. O cavalete agora, o suporte do outdoor clássico, 9x3, 32 folhas, esse suporte hoje é metálico. Em alguns lugares, o regulamento da cidade obriga que o suporte seja metálico. Então, assim, essa história vai ficando para trás. Como é que a gente resgata isso, né? Eu queria ter muita foto, pedi, PP me mandou foto. PP me mandou uma foto de um Zipilim fazendo anúncio de Pepsi aqui. Quem lembra do Rio de Janeiro, anos 80, o Zipilim passando na praia de Ipanema, cara. Que era demais, né? Qual é a marca? Zeppelin. Não, mas qual era o... Pepsi. Pepsi. Pô. Antônio José, eu acho que você começou, como nós já falamos aqui, de uma forma despretensiosa, você fala do momento e com visão de futuro. É o que a gente vê. Já versa sobre muitas coisas. As possibilidades são muitas, que é uma fonte de pesquisa hoje para o mercado, não tenha dúvida, de consulta e tudo. E você vai continuar, acredito, nessa jornada. A gente deu uma sugestão aí de como facilitar a busca desses dados. Você pode também, como o Matheus está pedindo aqui uma sugestão, eu vou dar mais uma, se ele me permite. Você pode também partir para uma parte mais didática,
que eu acho que está na linha que ele falou ali, uma parte mais didática de como fazer certas coisas. Está no nosso Porque as pessoas vieram aqui e elas mostrando o melhor de como é a atuação, de como que eles estão se comportando no mercado, o conhecimento que se tem. Uma algumas coisas vocês podem mostrar como se faz, o como fazer isto. Aí vai ficar quase que uma universidade, né? E a gente está buscando isso. A gente está em parceria com a Faixa, estamos lá através do professor Gilberto falando com a SPM. Tive com o Dorinho lá em São Paulo. Ele está criando uma atmosfera de diálogo junto com a USP. Você sabe que em São Paulo tem um único outdoor que está na USP, né? Que é uma defesa lá do Dorinho, né? Então a gente queria que essa academia também viesse ajudar a gente para entabular todos esses dados. É muita informação, né, Terezinha? Eu sei. E você tem, às vezes, pessoas que vêm aqui que elas têm mais de uma informação dentro do mesmo trabalho. Talvez você tenha que ter... Aí é uma pessoa bem especializada mesmo para conseguir fazer isso. De repente, a Cristina chega aqui na parte de planejamento, ela aborda mais de um tema. E a pessoa está procurando uma coisa e vai encontrar com ela, e além de outras coisas. Então, isso vai ser talvez bem trabalhoso. Como que você está vendo esse caldo que é hoje a mídia OH? Eu acho, assim... Lá dentro da Almix, o que a gente percebe é que, óbvio, está mais organizado, mais metrificado. A gente consegue diferenciar os comuns e os menores daqueles que estão se profissionalizando, especialmente por conta das métricas que a gente recebe, né? É uma mídia que só cresce. Tudo bem, a gente está falando de muitos anos atrás, está falando de 79, está falando do seu avô, um caminho longo que percorreu, mas eu ainda acho que tem muita coisa para acontecer nessa trajetória aí. Eu entendo que os grandes se protegem e é natural, né? Afinal de contas, eles têm maior investimento. Eu quero. Eu também quero. Eles têm um investimento possivelmente maior por conta até do tamanho que tem. Mas eu acho que essa diferenciação dos menores, dos médios e dos pequenos é que vai trazer essa pluralidade que a gente está falando. Menina, mas eu tô hoje no trava-língua que tá uma beleza. Tá nada, tá que a gente está falando. Então, eu enxergo que a gente tem ainda muito caminho para percorrer. Nem todo mundo vai conseguir percorrer esse caminho, porque tem uns pequenos que são tão pequenos que eles não têm nem fôlego para isso. Se não se juntar com outros, vão ficar cada vez mais distantes desse processo. Mas eu acho que esse tripé aí do investimento de mídia, que o Sempre vem apresentando para a gente a cada nova informação que ele traz sobre investimento de mídia, ela é inegável. Você não tem como contestar um número, né? Hoje, se você quer fazer um planejamento de uma campanha que dê resultado para o cliente, você tem que fazer, minimamente, o digital, a TV e o outdoor, né? 3 coisas que conversam entre si, que fazem parte da rotina das pessoas, desde a hora que elas acordam até a hora que elas vão dormir. Então, esse ano foi, particularmente para a Almix, foi um ano, imagino que para outras pessoas também, complexo em função dessas questões todas políticas e financeiras. O ano que vem, com essa reforma tributária, ainda é um negócio que a gente está tentando, e nem todo mundo sabe explicar para a gente como vai ser, nem o próprio contador consegue ainda dizer para a gente como é que vai ser. Então, eu acho que a gente tem muitos desafios, pegando a sua palavra aí, para percorrer, mas eu entendo que o espaço para crescer está na mão da Media Out of Home, né? Dos painéis, do estático, do digital, da mídia de transporte. As bancas também, sem esquecer. Então, eu acho que o caminho para o crescimento ele está exatamente nesse nicho de mercado da publicidade, que é a Media Out of Home. Não sei se eu respondi sua... Respondeu muito. Agora, eu vou te provocar com uma reflexão, que é o seguinte...
A gente hoje tem acesso a diversas modelagens de metrificação, né? Vários sistemas de audiência, de aferir audiência, tem uma série de coisas que você vai, no final de tudo, botar camada sobre camada, tudo, vai botar camada sobre camada para entregar uma informação refinada com dados e metadados que suportem uma decisão de compra de mídia do grande. Uhum. Agora, eu tive aqui com alguém que me perguntou no off, não foi aqui, ele depois voltou para a terra dele lá e me perguntou no off sobre a questão de números, de dados, onde buscar, que ele queria muito trazer esses dados. E eu comecei a me questionar, inclusive falei isso lá embaixo contigo, né? Uhum. Sobre, cara, o cliente pequeno, o cliente médio, a universidade da região, a casa de espetáculo, o entretenimento, o show. Esse cliente pequeno que não é o cliente nacional, que normalmente o avanço tecnológico, ele avança por um motivo e acaba entregando outra coisa que não estava no motivo inicial, né? Como tudo do avanço tecnológico, né? São várias coisas assim, né, filho, que são inventadas com uma razão e no final ela é usada para outra. Hoje, assim, eu falo, cara, você vai entregar para o restaurante, qual é um restaurante aqui, uma cadeia de restaurante aqui local? Né? Eu não vou citar nome, mas digamos, o cara tem 15 casas, 10 casas. O que eu entrego para ele? Qual o número que é importante para ele? É um pouco diferente do número que é importante para, digamos, Coca-Cola? Ou seria a mesma plataforma, o mesmo número? Porque eu acho que, não sei. Eu não sei, assim, acho que até essa pergunta ela cabe para mim e para a Terezinha, ela como a dona do negócio e eu como planejadora. Eu acho que depende muito do seu interlocutor. Nós lá, a gente faz questão de colocar pelo menos a quantidade de impactos que aquele painel, aquele ativo vai entregar para você. O cliente grande, ele te pede mais refinamento, né? Ele quer saber qual é o tipo de público que passa por ali, faixa etária, mais informações, enquanto a gente não chega na especificidade de você saber qual o tipo de emoção que aquela propaganda tá entregando, ele te pede um pouco mais de refinamento na métrica. Mas a gente entrega e nem sempre ele pede. O dono dos 10 restaurantes, dos 15 restaurantes, a gente bota um mapeamento para ele, de cobertura, para ele entender aonde e por que a gente está indicando aquele tipo de produto para ele. Dependendo do tamanho da verba, a gente pode ou não indicar um mix de produtos. Porque às vezes também o cliente ele acha que ele... Assim, é difícil falar isso, mas eu acho que eu preciso falar. Às vezes o cliente menor, ele acha que ele entende muito do marketing. E quando você vai e leva para ele alguma coisa que é a que você sabe que para o mercado faz sentido, ele contesta. Porque ele quer ver o outdoor na frente da casa dele. Ele nem tem restaurante naquela região, mas ele quer sair de casa e ver o outdoor lá. Né? O famoso caminho do rei, aquela coisa que a gente já sabe. Mas eu acredito que quando você entrega a informação do dado que você colocou naquele planejamento, o cliente se sente mais seguro para fazer a compra. Mas nem todos eles pedem isso, por incrível que pareça. Eu acho que o cliente grande é que está fazendo muita questão desse tipo de informação, porque ele quer ter certeza que ele está colocando o dinheiro dele no lugar correto. E como todos os outros meios entregam muitas métricas, e acho que foi por isso até que o meio Out of Home resolveu se profissionalizar nesse sentido. Uma pena que o nosso Yuri não esteja aqui, porque ele poderia falar um pouco melhor sobre isso. Até porque na BOH você tem outros players lá dentro. Mas eu não acho, de verdade, eu acredito tanto no retorno da mídia Out of Home que eu não acho que
eles façam tanta questão assim quando a gente fala do médio para o menor, sabe? Eu acho que isso está muito dentro do universo do grande cliente ainda. Não sei, o que você acha, Terezinha? Eu concordo com você plenamente, porque nós vivemos essa experiência lá. Inclusive agora, por exemplo, a mídia em ônibus, ela sempre foi programada de uma forma quase que empírica. Nós não tínhamos quase dados. É. Então, quando os primeiros institutos de pesquisa apareceram aqui, eles começaram a... Nós ficávamos até fora. Só uma vez que nós conseguimos que o Datafolha, até com a ajuda aqui lá do Rafael, junto com o rapaz do Datafolha, que a mídia em ônibus ela fosse contemplada naquela pesquisa. E ela ficou aí perdurando por anos, porque só a Plurex fazia de ônibus e os outros não entraram, ela acabou sendo descontinuada para esse segmento, tá, no Rio de Janeiro. E depois, e nos outros estados nem entrou. Então ela continuou sendo daquela forma empírica. E o anunciante, com a verba maior, ele cobrava mais e a gente ficava naquela e muitas vezes era fora da programação mesmo. Agora, e o cliente menor, ele não pede isso. Quando tem uma verba menor, ele não pede isso. Às vezes a gente até manda, mas parece que não é muito apreciada. Agora nós acabamos de fazer um trabalho com o professor Laércio, que esteve aqui com você. Ele fez um trabalho de colocar o ônibus. O Rafael, no dia que ele vier aqui, ele vai poder explicar isso muito melhor do que eu. E ele fez um estudo da linha, do início até o final dela, do GPS, o tempo todo ali sendo analisado. Então, isso é um trabalho que não tem no Rio de Janeiro, só a Plurex tem. E aí nós tivemos que fazer um trabalho hercúleo de todas as linhas de ônibus, que não são poucas das que nós trabalhamos. Aí você pega com o GPS e conectado com o programa dele, do início ao final, e vai fazendo todo o estudo. Então, hoje nós apresentamos, quando a gente faz um planejamento, a gente apresenta o estudo todo completo. Esses dados. Da audiência, os dados todos. E isso, para o cliente com mais exigente, talvez, que exija mais métricas, está tendo um resultado melhor. Mas essa cultura ainda não está consolidada como um todo no mercado. No caso das bancas, já é praxe você apresentar a banca e o estudo todo tem que estar ali. Então a gente já apresenta. Mas o ônibus ainda está bem acontecendo. Mas não foge muito do que você está falando. A percepção é a mesma. Eu acho assim, não sei, mas eu entendo que quando você fala da academia, de ajudar e tudo, eu acho que a academia ela precisa colocar mais profissionais técnicos, pessoas que lidam com o dia a dia das questões da mídia, porque é engraçado, mas às vezes eu ainda me pego. Eu acabei de ser uma das júris convidadas para o EIF do Meio Mensagem, EIF College, e tem 15 colégios que foram convidados para fazer campanhas para determinadas marcas. Então tinha Nescau, tinha Petrobras, tinha Ópera, aquele navegador, e não me lembro, não recordo o outro. Quando você olha o planejamento que o estudante faz hoje, na grande maioria das vezes, ele não contempla o H. Não tem em São Paulo, né? Fazer o quê? Mas olha só, isso faz parte da cultura da academia também, porque eu entendo que o professor que está lá, e vamos aproveitar que hoje é dia do professor, parabéns mais uma vez, o professor que está lá, ele academicamente falando, ele forma o aluno para sair, mas ele não tem a parte técnica, sabe? Que é como é que é a construção desse planejamento, o que é importante ele fazer. Então, assim, eu vi campanhas criadas por alunos ali. Eu tirei a tarde do meu sábado inteiro para participar, para poder me dedicar àquilo. Campanhas muito boas, mas que só estavam baseadas no digital, no influenciador. Parece que faz parte da rotina da pessoa que está montando aquela estratégia. Tipo assim, eu estou montando a estratégia para mim. Só que você não pode montar uma estratégia de marketing para uma marca e um planejamento pensando naquilo que atende o seu anseio. Você tem que entender qual é o pedido, qual é o objetivo da campanha e entregar aquilo que atende aquele pedido. Então, eu trouxe isso da história da academia porque eu acho que falta, e aí é um trabalho que o próprio Gilberto faz muito e tudo, é levar a técnica para dentro da academia, já que você não pode mudar o que a forma como você estuda, que você pelo menos leve a experiência para dentro da academia para os alunos terem um outro tipo de visão, sabe?
Meu enteado hoje trabalha remotamente para a Macan Health, que é a Macan de São Paulo. E eu me lembro que quando ele trazia da UF lá as questões sobre o que ele estava estudando, e até de ter que montar a campanha e tudo, muitas vezes a gente trocava ideia e eu falava para ele, eu ainda estava naquela empresa grande ainda, né? Eu falava para ele, mas cadê o OH aí, meu filho? Pelo amor de Deus, isso faz parte da jornada do consumidor. Você não pode não ter. E aí, voltando de novo pro EIF, quando você via um que tinha, a verba que eles colocavam era desse tamanho, mas era um planejamento de 6 meses, sabe? Aí você falava, sabe, as pessoas, elas não conhecem tecnicamente, e aí eu volto pro cliente de novo. O cliente pequeno, tecnicamente, ele não entende o que ele precisa para, de fato, atingir o objetivo daquilo que ele se propõe a ter. Então, eu vejo que tem aí... Por isso que eu acho que é um lastro, é um caminho ainda muito longo que a gente vai percorrer, mas que tem muito espaço para trazer muita coisa para cá. Eu fiz essa reflexão, pedi para você fazer essa reflexão sobre dados, porque você falou do OH, ele falou que São Paulo não tem. São Paulo tem OH, né? Você vai no tem shopping, o indoor lá, tem o aeroporto, tem a rua lá com os mobiliários. Não tem o grande formato, que é o que ele quis dizer nesse sentido. Mas, assim, no OH, centenas de verticais. No digital, milhares de canais. E a gente está vendo a escola, né, muito distante de uma realidade do negócio. É isso. Quando eu falei o cliente pequeno, é porque, cara... Quando você está falando com o cliente médio e pequeno, o cliente, vamos dizer assim, vamos chamar diferente, o cliente direto. Direto, Sacou? Tem aquele que tem agência e tem aquele que não tem agência. Eu falo com o seu Fernando. O seu Fernando, ele sabe o que é o negócio dele, ele sabe quem é o público consumidor dele, ele sabe como é que faz base de consumidor, de novos consumidores. A galera não sabe, a galera quer fazer número, quer fazer conversão, faz uma comunicação, quer desligar qualquer canal, que por mais que aquele canal tenha relevância num aspecto de longo prazo, o cara desliga porque ele não está convertendo 11.5 igual o outro canal. Desligo esse e deixo só aquele. Pega a verba desse aqui e jogo naquele outro canal que performa 11.5. Ah, esse canal aqui... E não estou falando do OH não, porque o canal OH, além de fazer toda a questão de lembrança de marca, de tudo, ele performa muito. Sim. E esse seu Fernando, ele sabe que quando ele bota lá, não é o search do Google dele, também sobe, mas é o caixa dele. O telefone dele toca. O caixa dele reserva no restaurante dele, encomenda na empresa dele, né? E aí, seja B2C, B2B, não tem problema nenhum. Então, esse contato mais próximo, ele, vamos dizer assim, você tira todo esse amaranhado de números. Eu até brinquei aqui uma vez que a gente está vendo números sendo usados para suportar decisões que estão levando empresas para diminuição do seu mercado. O cara está no momento inicial achando que, não, estou convertendo, eu estou convertendo mais que ontem. Só que ele não está vendo que o concorrente dele está convertendo mais que ontem também, e mais que ele. E que a marca dele está diminuindo e a do concorrente está crescendo. Essa análise que, assim... Eu provoco muito o Yuri com isso, né? Porque eu acho sensacional você embasar tudo em números, né? Eu acho sensacional criar elemento, inteligência de dados para você ser assertivo na comunicação. Mas eu acho assim que a gente está... a gente falou da emoção, né? Que é o próximo passo que eu acho do nosso segmento. Entender a percepção, a emoção das pessoas a encontrar uma peça, a ter uma experiência no live marketing, na rua, no shopping. A gente entender como é o comportamento humano dessa pessoa. Converteu, comprou, buscou no QR Code, beleza, isso aí é um comportamento, vamos dizer assim, mecânico, mas o comportamento humano é como ele se emociona com aquilo,
qual é a memória. Como é que metrifica a memória? Não tem como. Você vai fazer pesquisa, vai eternamente fazer pesquisa, né? Não, e se você der uma escorregada, memória é aquela história, né? Você der uma escorregada, uma marca dá uma escorregada, ela pode ser amada de paixão por mim. A memória funciona do mesmo jeito, né? Até logo, não quero mais saber daquela marca. Então, eu concordo totalmente com você. Eu acho que a gente tem de fato aí um diferencial de um cliente para o outro e tem um universo grande ainda para percorrer. Essa história da métrica ainda vai dar muitas voltinhas. Nós estamos vivendo um momento muito, muito interessante, porque o Antônio José se lembra, nós tínhamos oportunidade de ter o contato com as pessoas, os profissionais nas agências, nós conversávamos. Quando São Paulo ainda tinha, né, aquela publicidade toda, então o profissional de mídia ele saía, ele deparava com aquilo, então fazia parte da realidade dele. Hoje a situação, além de nos grandes centros como São Paulo, que tem publicidade sim, tem mídia OH sim, mas ela é bem mais restrita. E é bem restrita mesmo, em relação ao Rio de Janeiro, nem se fala. E você hoje não tem contato com as pessoas. Então, você estava falando aí da academia. O garoto, o jovem, ele sai de uma universidade onde não é mostrado para ele a nossa realidade. Como que o mercado se porta. Ele vai para as ruas em algumas cidades, ele não vê. Ele não nos atende para explicar como que a coisa funciona. Então, ele vai... As mídias digitais estão ali, ele está diante da tela o tempo inteiro. Então, é uma situação, o Antônio José, que eu acho que também... O Matheus nem está ali para mais uma sugestão, eu estou cheio de sugestões, eu olho para ele e fico pensando coisas. Mas, pensando coisas no sentido que possa de dar sugestões. Talvez aqui também seja um caminho, porque hoje com 300 mil inscritos, e isso já vai crescendo, talvez seja um caminho de como a gente furar esse bloqueio, passar essa informação. Entendeu? Isso já está lá sistematizado, bonitinho, como que eles vão encontrar isso? Uma fonte também. Porque alguém tem que falar sobre isso. Eles têm que entender que isso existe. Até para você ver, coloca lá nas mídias sociais, não está contemplado, OH não está contemplado. Quando contempla, como você falou, é uma coisa pequenininha. E as pesquisas estão mostrando o potencial que essa mídia tem. Mas essas pessoas que programam, elas precisam ter conhecimento disso. Sim, nós temos as empresas de planejamento hoje que né, no caso seu aí, que ajuda e faz esse meio de campo aí. Mas eu acho que a gente precisa mais. É verdade. Concordo. E a gente tem, assim, o universo de grandes empresas, grandes anunciantes, é um número bem menor, mas bem menor do que o universo de empresas médias e pequenas, né? Que é o cara ali que tem o lucro do seu negócio contabilizado dia após dia, sabe? O lucro de uma empresa enorme, até ela perceber que o casco do navio está fazendo água, já fez muita água. Opa! Entendeu? Uma empresa pequena, não. A empresa pequena tenta e erra muito rápido. Corrige a rota. E corrige a rota muito rápido, né? Você busca ali. Agora, eu tive lá, naquele dia que eu te encontrei lá na ESPM, um menino me perguntou, mas como é que... Eu estava falando sobre esse negócio que a gente está tentando, para esse ano, entregar 1 bilhão de impacto. Mas como é que você mede impacto? Aí eu falei, cara, mais fácil do que a medição do Google. Porque o Google vai te dar um número, né? E você tem ferramentas para auditar o número do Google. Mas o Google mesmo não te dá a metodologia de número, nem certifica. Não. É diferente de você botar, por exemplo, uma câmera. Por exemplo, a gente tem, por exemplo, a mídia interna de salão de cabeleireiros lá da Bidrop, né? O cara sabe o ticket da pessoa que está ali, entende? Ele sabe como é que vai conversar com cada um. É uma conversa um pouco diferente. Como metrifica isso? Simples, muito mais fácil do que
Você cruza dado mobile com câmera, com presença física, com reconhecimento. Sabe que não reconhece, por questão de LGPD, não reconhece a persona, né? Ele reconhece... Quer dizer, não reconhece a pessoa, reconhece uma persona, né? Sim. É um homem, 35 mais, ficou Sim. aqui 15 segundos. Você tem abertura de porta de escritório que é assim? Então é muito fácil de medir isso. Então, Eu acho que você vê como é que são as coisas, né? Você vê um aluno perguntar isso para você, porque de fato dentro da academia ele não tem não isso. tem. Então, hoje eu estava dando parabéns pro professor, por esse professor Marcos, que eu dei aqui parabéns ao vivo para ele. E ele estava assim para mim, Cristina, você tá... Eu falei, professor, eu tô correndo que eu tenho que ir para um episódio de 300 mil inscritos do meu amigo do AJ. Aí ele, e eu já assisti os outros 2. Ele, Cristina, você tem que vir para academia dar aula. Aí eu virei e falei, mais um? Mais um? Aí ele, não, você tem muito conhecimento técnico para dividir. E de fato, eu acho que as academias precisam se preocupar com isso, sabe? Porque esse tipo de pergunta é o tipo de pergunta que faz a gente acreditar que ele não tem contato com a coisa que ele tem que ter, entendeu? É uma pena. Mas eu fui fazer uma palestra uma vez não me lembro qual universidade, foi aqui na Barra. Já tem muito tempo, estava até com o João, e era pelo CPEX. E quando as perguntas vieram, eu me lembro que foi falar para mim assim, mas assim, fazendo uma colocação pejorativa das perguntas. Uhum. Mas eu falei, mas eles não sabem. Eles não conhecem a mídia exterior, eles não têm formação sobre isso naquele momento. Então, a percepção que eles têm, que a rigor parecia que a pergunta não tinha muita lógica, mas não era desconhecimento puro. Desconhecimento puro. E eu não sei se isso mudou. Mudou, não. Porque... Mudou, não. Cara, se você parar para analisar que um equipamento, fora o transporte, que ainda assim o transporte, você consegue acompanhar ele com GPS, mas ele está em movimento. Né? Mas, por exemplo, a tua banca tem um late-longe. Ele tem uma vida orgânica numa via. Ele tem todo um comportamento do comércio ao redor. Estuda tudo. Ele sabe tudo, cara. Tem todo o entorno. Não tem o que você não saiba mais, já sabe tudo, né? Não tem mais. E aí você bota assim, pega dado mobile, aí fala assim, bom, eu quero saber quem passa nessa banca aqui e que foi no Rock in Rio. Você consegue cruzar essa informação, porque eu quero falar aqui alguma coisa que tem a ver com o público que foi no stand do Banco Itaú no Rock in Rio. Você vai conseguir trazer a informação, né? E a escola realmente não sabe, né? E tem outra, quando sabe, né? Quando sobe de nível e de conhecimento, é o conhecimento, esse conhecimento que eu te provoquei. É o conhecimento para entregar para as grandes big techs, para as fintechs, para as empresas enormes. Né? Não é o conhecimento para o restaurante do seu Fernando, sabe? Da escola, da dona Bruna. Eu queria ter muitos restaurantes do seu Fernando na minha carteira de clientes para atender, porque é bem interessante você lidar com um cliente direto que ele te ouve quando o cara não acha que ele é o marketing, né? Mas ele te ouve, ele entende. Ele ainda que não decida favorável, ele entende. Ele percebe o valor e ele vai te ouvir. Agora, difícil é você chegar e conversar com uma pessoa como essa que a Terezinha falou, que está distante de você, que não conhece, mas também não dá abertura para você ensinar para ela como é que funciona o negócio. E a tecnologia está avançando cada vez mais. Então, esse distanciamento, a tendência é aumentar. E como contornar isso? Porque cada dia eles estão mais focados nas novas tecnologias e elas estão aí. E nós vamos ficar apartados disso? Não pode, porque é um meio que realmente tem expressão para o mercado. Verdade. Então a gente tem que
as coisas estão mudando muito, né? Quando você perguntou em 79 e até agora a gente olha assim, parece um oceano. Um oceano. E a velocidade da tecnologia, ela é muito grande. Então, a tendência é aumentar isso mais. E nós precisamos nos colocar dentro de uma coisa que funciona, que ela está aí, é uma realidade, e ela precisa ser programada. Então, Eu acho que nesse contexto todo há uma coisa que não muda. São pessoas. sim. Pessoas não mudam. E a gente continua falando de pessoas. São pessoas. Sabe? No principal de tudo, são pessoas. Esquece comunicação qualquer, pode ter o gênio matemático, a plataforma mais afiada possível, tecnologia, startup, não importa. No final, são pessoas. Então, você tem um conjunto de elementos, né? Eu entrego dado, eu entrego conta de visibilidade, OTS, dual time, eu entrego um monte de informação. E aí, junto disso, eu boto aqui em cima assim, são pessoas. Como é que eu vou impactar essas pessoas? Como é que eu vou chamar a atenção? Você sabe que a gente tem uma crise de atenção, né? Crise de atenção. As pessoas não prestam mais atenção em nada, Terezinha. Não. E a gente está cada vez mais ficando embolhado, ouvindo a repetição, como se a gente estivesse falando no banheiro pro ladrilho, assim, ouvindo o eco. Sabe que na música você treina no banheiro para o eco, você escutar a sua própria voz. Então nós estamos ficando dentro do banheiro, escutando a nossa própria voz, a nossa própria ideia, repetindo a nossa própria ideia, esquecendo de entender que... Eu estou falando do campo de comunicação, né? São pessoas, cara. Como que a gente vai entregar a comunicação para essa gente prestar atenção de verdade e você ter ali um comportamento entre marca e consumidor, entre um produto e um consumidor, entre um evento e um consumidor. Você tem alguns eventos hoje aqui. Pô, se você fizer uma pesquisa de como essas pessoas analisam a sua experiência em um evento grande, né? Um Rock in Rio. Qual é a sensação que você tem? Qual é a tua experiência com isso? Qual é a tua memória de Rock in Rio? Eu fui nos primeiros Rock in Rios, né? Hoje mudou muito, o evento ficou enorme, muito melhor planejado. Igual a Jota. Mas assim, no final nós somos pessoas, né, cara? Como a gente comunica, não importa qual é a plataforma, né? Eu vou te entregar dados, um monte de dados, mas é como a gente comunica. E saber com quem a gente está se comunicando e nunca perder de vista que, assim, você tem mídias, né? Rádio, televisão, o live marketing, que são mídias que você cria a base nova de consumidor. Porque a gente está buscando, eu quero falar com os meus iguais. Sim. Eu não estou criando base nova. Né? Antigamente as pessoas sentavam, não raro, brincavam uma com a outra, zoavam com um bordão de uma campanha publicitária. Eu vi ontem aquele rapaz do Posto Ipiranga, vai lá no Posto Ipiranga, você lembra do Posto Ipiranga? Todo mundo lembra do Posto Ipiranga. Você brincava com o outro, falava, não, vai perguntar lá no Posto Ipiranga, não é? Então, assim, a gente, no final, a gente está falando de quê? De comunicação. Então, todo esse avanço, que, a meu ver, distanciou. Lembra que a gente falou no início aqui de se importar com pessoas? São pessoas, cara. A gente tem que aproximar, não distanciar. Então, a escola lá tem que ouvir o diferente, né? Quando ele fala, pô, como é que mede isso? Pô, porque ele nunca ouviu o diferente, ele só ouviu igual, né? É isso. Eu acho que é por aí, tá? Assim, e de novo, você pegando o gancho que você falou do Rock in Rio, quando chega na época desse festival aqui no Rio de Janeiro, e acontece a mesma coisa lá em São Paulo, com a diferença da cidade limpa, que possibilita de fazer o que eu vou falar agora, mas você vê que o entorno
tanto os BRTs quanto os próprios equipamentos que tem no entorno da cidade e tudo, as marcas que são as patrocinadoras do Rock in Rio estão Vestem lá. a cidade. Exatamente. Ou seja, eles sabem a importância que tem uma mídia OH no contato com o cara que está chegando, entendeu? Então, é uma pena, mas também é uma oportunidade. Eu vejo um problema como uma oportunidade, né? Na vida, eu acho que a gente tem que pensar desse jeito. Então, se a gente tem hoje a falta de informação, tanto no dia que você foi lá fazer a sua palestra, e entender que eles têm falta de informação porque eles não têm conhecimento, mas se eles não abrem essa porta para a gente entrar lá e ajudar, pegar na mão e explicar e falar como funciona também, fica difícil, né? Hoje nós estamos vivendo uma coisa muito interessante, né? Porque a tecnologia tira pelo celular. O celular, você está falando de relacionamentos interpessoais, aí você vê, o celular, ele aproxima quem está longe e distancia quem está perto. É isso aí. Ó, O celular tem essa característica. Você está no restaurante, o casal está ali próximo, mas eles estão distantes. exatamente. Então, Tem um monte de gente naquela conversa que não está ali presencialmente, né? Exatamente. Então, aí fica mais difícil. A sociedade está mudando, a forma de se relacionar está mudando muito. E isso, para a mídia exterior, dificulta bastante. Porque a pessoa está ali o tempo inteiro, quase não atende a gente, e ela está conectada com... Você fala hoje com uma pessoa que está lá na Austrália, e de repente eu posso estar aqui falando com uma pessoa lá, e você está aqui do meu lado, eu não estou te vendo. É. Entendeu? O celular tem essa característica, as mídias sociais têm... E as conversas ficam mais superficiais, né? Mais fast conversation, né? Mas o que a Márcia estava falando, que as coisas ficam mais funcionais, né? Não é, e pronto. As pessoas não conversam mais, dia de aniversário, você manda uma mensagem. Hoje uma ligação é uma prova de amor, né? O telefone fixo hoje já está obsoleto. Essa forma de comunicar está mudando muito. Então, a gente Mas a comunicação, ela tem um propósito, né? Pelo menos deveria ter um propósito de você se destacar como uma marca ou um produto, né? E converter, sem dúvida, converter. Mas a gente está comunicando de uma forma que, basicamente, a gente está buscando somente a conversão. E quando você cria lá o que sempre existiu, né? Aquele processo ali de conhecimento, consideração e conversão, que hoje é o chamado funil, sempre existiu, só que não estava desenhado graficamente como um funil. E alguém desenhou hoje um funil. Mas quando você entra num funil, você parou de olhar o que está fora do funil, né? Aquela comunicação de awareness praticamente some. Você só tem consideração e conversão. Não é qualquer... Estou errado. Não, tá certo. E tem uma outra situação ainda mais agravante dentro disso que você está falando. É que hoje, com esses algoritmos, você acaba sendo canalizada para uma direção só. Você fica dentro de uma bolha, né? O que é pior. Entendeu? Aquilo que você consome é que vai sempre estar sendo proposto para você. Então, isso vai te até limitando a comunicação. E, às vezes, até dificultando relacionamentos. Verdade. Ficar em bolha é muito ruim, gente. Olha, não fique em bolha. Não vale a pena. Não, você imagina aí, você que está vendo aí, né? Você imagina assim, eu tô aqui com o meu celularzinho bonitinho aqui, tô eu parado e o mundo parado. Aqui que tá acontecendo alguma coisa. Por que vida é essa, meu amigo? Exatamente. Você está sozinho, quer dizer, ali você é uma ilha, ali você está isolado e, na verdade, você está comunicando com o mundo. Mas e as pessoas que estão perto? Você não está com elas. Podem ser as pessoas mais próximas, mas você não está com elas. E a gente tem que tomar muito cuidado para, quando você tem aqui, no seu caso, aqui, uma pluralidade de informações, você não focar só ali num caminho. Eu falo isso sempre na minha família. Isso a gente tomar muito cuidado, porque senão a gente fica só numa direção. E o que a tecnologia está fazendo com a gente, principalmente com esses algoritmos, eles vão... Você olhou uma blusa naquela... Vai te retroalimentar. Você vai ficar só naquilo. Você procurou, fez uma busca de um determinado assunto, você vai ser retroalimentado aí o tempo inteiro só com aquilo. E inclusive com as marcas concorrentes do que ele tem o primeiro impacto. Exatamente. O número de informações é tão grande que ele não permite nem que você saia daquilo ali. Então, se você não tomar cuidado, aí que
você fica preso naquele leque de informações que não é te oferecido, não é te bombardeado mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, Mas tem que a sair gente disso começou a falar assim, da questão de comunicação, né? Exterior. Que a vida real, cara, a vida real é essa, é na rua, é onde você joga bola, é onde você transpira. Pô, tu transpira em casa, no ar-condicionado, no escritório, vendo alguma coisa na tela? Não. Onde você transpira? Você transpira na rua, no baile, na festa, na praia, né? Jogando futebol, frescobol. Nós temos frescobol. Nós não temos beach tennis, nós temos... Nós temos frescobol, exatamente. Mano. Isso aí. E assim, para comunicação, isso é assim, eu acho que isso volta para as pessoas começam a entender isso, as marcas começam a entender isso, começam a reduzir esse investimento todo digital, acho eu. Aí eu vou perguntar para a minha gênia o que ela acha. Começa esse investimento porque é muito fácil, cara. É muito fácil. O seu Fernando, é muito fácil ele chegar ali, segmentou que ele acha que tá bonzão, né? Pega o Google, Google Ads, pô, maravilha. Ah, deu, olha quanta, pô, deu aqui, deu, mas deu mesmo. Converteu? Não, converte, vai converter alguma coisa em razão do número, vai ter uma proporção. E aí talvez se ele segmentou direito, se ele regionalizou ou micro-regionalizou direito, ele vai ter gente indo na casa dele, é conversão. Mas o concorrente dele está fazendo a mesma coisa. E aí, ele hoje vai lá e amanhã ele não volta lá. Ele está indo para outro lugar, porque você não está mais conversando como pessoa, você está conversando como uma máquina que está ali consumindo anúncios sem parar. E, eu vou. A facilidade é a mesma facilidade da gente, como ser humano, se alimentar. Pô, não é fácil pedir um iFood? É fácil, né, cara? É bom. Do ponto de vista de alimentação, Sim, não é? Lógico. Da praticidade, não de você comprar um produto que você não compraria num momento especial. É fácil, é tranquilo, né? Você vai lá, 2 cliques, tá aqui na minha porta o negócio. Mas assim, você já viu o iFood entregar abobrinha, beterraba? Não vai entregar, entendeu? Que é o que é bom pra pessoa. Cara, que analogia horrorosa é. Eu ia falar, de repente a gente foi parar no assunto, a gente foi parar na abobrinha. Eu concordo com você e assim, até para corroborar com o que você está falando, eu acho que na internet, de uma maneira geral, vamos colocar o nome internet, porque aí são todos os meios digitais possíveis, de rede social e etc. As marcas já começaram a perceber também que quando elas investem muito, elas acabam atraindo consumo para o concorrente. E ainda tem aquela galera do mal, né? Que é aquela história da desinformação, que é tipo, cria um produto que não vai te entregar. Quem aqui que nunca caiu num golpe? Né? Tipo, achei esse produto aqui genial. Eu já fiz isso, tá? Fui lá e consumi. Até hoje não recebi. Porque eu achei que era igual àquele, porque tem gente que se dá o trabalho de fazer uma campanha exatamente com os mesmos atributos, coloca na rede, você acha que está espertamente queimando etapas do presencial, que é o que você falou, quando você vai ver, golpe. É um consumo relativo. Mas porque aí acaba que você... Porque é difícil também, assim, o que o AJ falou faz parte, ou seja, você confiar num número que o Google Ads ou qualquer outra coisa vai te entregar daquilo que aquela tua campanha impactou, você tem que acreditar. Agora, você consegue mensurar de verdade, direitinho, como é que funciona o negócio? Agora, você consegue mensurar quantos ônibus você envelopou ou comprou a traseira do ônibus? Você consegue mensurar quantas bancas você comprou? Você consegue, porque você pode ir lá, você vai ver ela visualmente, ela tá lá. Mesmo que você não acredite que tenha saído da veiculação, tu vai lá e tu vai ver. Verdade. Como é que você mede isso na internet? Você vai acreditar no relatório que você recebeu. Essa é uma questão que o Matheus traz o tempo todo para cá. Toda hora, mas é isso.
a criatividade, né? Eu ia te perguntar, Terezinha, como é que tá essa questão de, por exemplo, o que eu acho, né? Que o pessoal aqui botando mais dinheiro na questão dos projetos especiais. Né? Pega, por exemplo, um ônibus. Um ônibus tem já, vamos dizer assim, já organizado as laterais, o backbus, o traseira inteira, né? O bus door comum. E os projetos especiais, um envelopamento diferenciado, onde a criatividade traz um momento diferente para o consumidor, que o consumidor, ao ser impactado pelaquela comunicação, ele tem, assim, tipo um prazer. Aquele carinha lá da faculdade, da ESPM, tem o prazer de... Pô, cara, eu vi um ônibus do cacete fazendo isso assim, assim. Que é o que acontece muito quando a gente faz um projeto especial aqui no grande formato. Como é que tá a parte de criatividade assim no segmento? A criatividade para mídia em ônibus, ela é limitada ao regulamento, ao regulamento e à legislação. Então nem tudo é permitido. Igual as bancas. Nós tivemos várias ideias de vamos colocar uma banca assim, vamos fazer uma igreja ali, vamos fazer um não sei o quê. E você depara com o que pode, com o que não pode. Então nós estamos primeiro restritos ao que é permitido, que a gente pode fazer. Então, dentro de um ônibus, você pode tirar licença e fazer um projeto especial, por exemplo, se tirar os bancos, fazer tipo uma academia, ou fazer uma experiência de algum produto. Aí, mas tudo isso tem custo. Cada projeto especial, quando você vai fazer, quando você pega um envelopamento, que ele é considerado um projeto especial, a maioria das vezes é um envelopamento simplesmente, e aí ele é visto como projeto especial. Mas hoje o envelopamento está levando luz de LED, está levando Sim, aí você pode, movimento. Você pode colocar. Isso não tem, você pode colocar LED, você pode tirar os bancos, eu estou falando, fazer uma experiência lá dentro, demonstrar alguma coisa, algum produto, tudo isso é possível. Esses são os projetos especiais. Roteiro personalizado, tirar ele da rota normal. Pode, você faz um fretamento, você não pode pegar passageiro, você não pode nada, Sim. você vai fazer só aquilo, para em determinados lugares. Nós já fizemos isso, isso pode ser feito. Em relação ao restante, a gente está fora do projeto do envelopamento, a gente não tem muitas opções com ônibus, não. Tá? E as bancas a gente já tentou fazer, mas nós não... A banca não falou que não podia fazer o que foi proposto para a gente. Na parte de criatividade da arte em si, é que eu acho que a gente ainda sofre um problema muito grande. Né? De adaptação de... A gente está sempre falando Isso sobre esse é um assunto. problema, porque... vocês falam... Eu acho que é uma reclamação geral, tanto do exibidor quanto do planejador, quando recebe o material e fala, você jura que você vai colocar isso aqui? Não, a pergunta que a gente sempre faz é que, meu Deus, isso não dá leitura. Não dá. Ninguém vai Exatamente. ler isso. Como que eu vou conseguir ver? Às vezes eu vejo um anúncio na rua que eu não sei o que é. Eu vou atrás, olha, que eu trabalho com isso, e eu não consigo saber o que é. Então, você bateu o olho, você sabe o que é? Você tem que ser, a comunicação tem que ser feita assim. Sim. Então, essa é uma das grandes reclamações que nós temos, e isso não muda. É uma dificuldade, é a criação para a mídia exterior. Eu acho que a criação é um problema, porque ela vem com muitas informações, e quanto mais informações, menos leitura, menos se assimila, menos se guarda, menos tudo. E é um problema. E o custo do espaço é o mesmo. Exatamente. E mexer com essa parte é bem sensível, né? Muito, porque você vai dizer pro cara lá que é o criativo que aquele material ali não vai dar leitura, ele fica É bem pra morrer sensível. com você. Então, é bem sensível. Nós tivemos... Ainda fica magoado, né? Nós tivemos uma experiência com um cliente há um tempo atrás, ele fez uma campanha até um pouco longa e era bastante interessante. E quando eu vi a arte, eu falei, poxa, não vai dar resultado, a gente vai ter problemas. E aí a gente fez algumas sugestões e nós mandamos, mas a pessoa, o cliente decidiu que ia ser aquela arte mesmo. Está pagando e pagou e tudo bem. A campanha foi veiculada, não tivemos problema nenhum. Mas sempre que eu via aquela arte na rua... Que a mensagem mal organizada pode estar em... Falamos aqui de milhares de canais, né? Digitais, centenas de canais, out of home.
Pô, se a mensagem é ruim, ela vai ser ruim, não vai se impactar. Você pode até ver, mas, pô, o que era aquilo? Falava de quê? Era sobre o quê? É isso. Qual o resultado prático daquilo, né? É zero. Nós né? tivemos um pedido para um projeto especial um tempo atrás aí, era no teto do ônibus, era uma coisa que se chovesse mudava a cor, não sei o quê. Era uma coisa meio... Mas ela não foi viabilizada. A gente até estava disposto a fazer e íamos fazer todos os trâmites legais para fazer, mas a campanha acabou não indo. Os projetos especiais, às vezes, eles vêm... O pensamento, às vezes, foge à possibilidade. Isso que... Porque é um transporte público. Sim. A prioridade do transporte público é transportar passageiros. Então, a gente tem que ter esse cuidado. É uma mídia em movimento. E quando você trabalha também com alguma coisa em movimento, então tudo tem que se levar em conta. É um meio mais difícil de ser trabalhado, mas quando você já tem um certo tempo, expertise, a gente vai administrando e não temos nenhum incidente de percurso aí, não. Vamos chamar a pergunta faixa? Uma hora? Só um minutinho. Eu ia entrar agora com um negócio que eu acho que é bacana. Tipo, assim, é uma... Ih, não chamou nem patrocinador. Meu Deus. Emocionou fica pra mesmo. tu aí, Rafa. Uma generosidade, para o meio urbano talvez criar o teto verde, né? Já pensaram nisso? Em movimento? No banco. Oh. Nas bancas, né? É uma ideia, né? É bacana, né? Nós já tivemos algumas solicitações de alguns projetos, a gente apresentou algumas coisas, mas a gente tem a ideia e vai pular a banca. E nem sempre o Labanca autoriza o que a gente quer na banca. Mas eu quero te falar uma coisa sobre o Labanca. Aí, Rafael, é contigo. A gente Não, sério, o Rafael, cara, é um menino espetacular. Eu indico pra todo mundo. A gente gosta muito dele. Então. Eu indico pra todo mundo. A gente tem relacionamento de trabalho junto com o Rafael. Mas é um pensamento meu, tá, ô Terezinha? E aí fica pra tu também. O leme do barco não pode sair da tua mão, sabe? Eu entendo. Às vezes o cara diz assim, não, com esse vento 32 nós a sudoeste, você não vai conseguir orçar a vela de uma maneira para ir para aquele destino. Mas, pô, cara, você vai ter que dar um jeito. Entendeu? Então, o Rafa, teu xará, né? O Rafa é assim, Rafa, mas como é que eu faço? Rafa, mas isso aqui? Isso aí é uma possibilidade, então estuda. Porque, Não pode ficar engessado, né? porque frase para dar o cortezinho tático pro Tiquinho. Todo regulamento é para te obrigar ou te proibir de alguma coisa. Sacou? Não tem regulamento que vamos. O regulamento é que você é livre. Não é. Não é. Todo regulamento é para te obrigar ou te proibir. E aí, entre o obrigar e proibir, tem todo um universo que é o universo da liberdade, que é um universo criativo, um universo onde você procura meios e maneiras legais. Não estou falando para zoar o regulamento, não. Estou falando de meios legais, de defender, de criar novas perspectivas, de olhar por outro prisma, um outro foco. E assim, o cara é médico. Por exemplo, eu chego lá, o cara tem que operar o joelho. Meu joelhinho, né? Jogador mediano, meu joelhinho. Tem que operar o joelho. Cara, eu não vou operar o joelho. Não vou operar o joelho. Porque nesse contexto, eu é que sou o cara. Não, mas tem Você que é o dono do leme. Eu sou o que dono do leme, entendeu? Eu não vou operar o joelho, porque não faz mais sentido. Então, assim... Com relação ao Rafael, eu indico ele para todo mundo, que é um cara, além de ser muito bom tecnicamente, o Rafael é um cara, assim, como pessoa, uma pessoa extraordinária. Ele é fora da curva como pessoa, sabe? É desses que você chama domingo para comer macarrão na tua casa, sabe? E é isso. Onde é que a gente está? Você queria fazer pergunta do faixa? Chama a pergunta faixa. Então vamos lá. De patrocinador. Sim. Eu vou me despedir. Os patrocinadores estão aqui hoje.
Atenção pra eles no final. Já vou até ligar pro banco aqui, oi. Decidiu não entregar os patrocinadores. Estávamos falando de você. Manda a fatura pra ele. Hoje ele decidiu não entregar os patrocinadores. Eu vou fazer um bem resumido assim, que é do fundo do coração. Se o teu equipamento de LED é de LED, você tá certo. Se você quer criar um projeto especial, como a Terezinha falou, e esse projeto tá muito criativo, você acha que não vai executar? É a M2 Mídia. Sensacional, preço, prazo e qualidade. Se você quer dados, quer uma empresa que vai te entregar a comunicação mais assertiva na cidade de São Paulo, Recife ou Distrito Federal, que você vai pagar somente o CPM daquele público que é o teu público-alvo, o teu negócio é com a RZK. E se você quer estar aí programando programaticamente no DV360 ou qualquer outra plataforma, tá programando rua no Brasil, é Bibot. Bibot é a maior DSP, em todas as cidades do país, são mais de 100 mil faces, todas digitais. Se você estiver ali programando, dá um Bibot na tua campanha. Se você tiver com o inventário digital já, e dá um Bibot no teu inventário, que você vai vender programa. Isso foi rápido, hein? Pô, sabe, eu gostei desse formato. Normalmente ele demora 15 minutos pra entregar. Entregou uns 35 segundos. Arrasou. Pô, mas é simples, né? Você lembra do... Pô, isso é uma Brastemp? Não, tipo assim, pô, é LED, né? Não, pô, cara, tive uma ideia, não sei como executar. É M2, pô. Eu quero falar com São Paulo, mas eu não tô gostando de falar com aquela coisa na rua, não, porque o meu CPM, eu tô achando meu CPM muito caro. Pô, é RZK. É isso. Eu quero fazer uma campanha nacional programática. Bibot. Acho que o Tiquinho fez de propósito. Fez de propósito. Então tá aí, entrega de todo o coração, pô, vocês fazem parte disso aqui. Eu não posso nem deixar de falar também do meu amigo Alex, do meu amigo Guilherme Meia, lá da Vex, cara, pô, meu filho da Dona Vilma, meu coração, pô, cheio de amor e carinho para ele. Tá, então vamos fazer a pergunta faixa aqui? Então é o seguinte... São 2 perguntas faixa, né? Então é o seguinte, vou levantando aqui, beijo. Beijo. Vou chamar ele ali, vou ficar ali sentado no lugar dele. Vai lá. Porque, afinal de contas, a gente não pode largar o mancho. Tiquinho vem fazer a pergunta faixa. Afinal de contas, ele é o cara... A gente tem uma parceria com a faixa, né? E o Tiquinho tá estudando lá, tá no segundo período de publicidade lá. E aí, o Tiquinho representa os universitários fazendo uma pergunta, é um quadro que a gente criou da pergunta faixa, na representatividade do Tiquinho. Pronto. E aí, solta a viatura que vem aí a pergunta faixa. Tu falou da Vex? Guilherme tá aqui comentando. Aqui, tô assistindo aí. Manda um beijo, Gui. Um beijão pra vocês. Vocês são amados demais por mim. Vamos lá, perguntinha faixa, solta a viatura. Tem vinheta agora? Tem vinheta. Tá pensando o quê? Ligadinho agora. Cara, é muito bom estar com 2 lendas aqui, né? Cara, é o seguinte... Qual é o próximo capítulo da mídia exterior aqui no Brasil e no Rio de Janeiro? Próximo capítulo? Pra quem é a pergunta? Para as duas. Essa é para as duas. Quero saber das duas. Então começa pela Terezinha. Bom, eu não posso prever qual é o futuro da mídia exterior, mas eu acho que com essa nova regulamentação que está tendo aí e com o mercado como ele está se posicionando, eu acho que é para mais... de maior valorização dela. Eu acredito que as empresas com mais estrutura, não que sejam maiores só, mas as empresas com mais estruturas, elas vão conseguir levar isso melhor, porque a gente vai viver um momento, eu acredito, um momento melhor. Porque ela já tem o seu potencial e ela vai ser... Eu acho que só os profissionais mesmo vão continuar nessa toada aí. Eu concordo totalmente com o que ela falou, do ponto de vista do planejamento. A profissionalização ela é importante. Tem uma representação que a gente tem em Salvador, por exemplo, que 3 empresas de mídia out of home se juntaram, cada uma leva o que tem de melhor na sua expertise e fizeram um clube, que é a Clube OH, e eles juntos
conseguiram entender que eles têm mais força quando eles estão juntos do que tentando entregar os seus processos separadamente. Então, eu entendo que essa profissionalização vai deixar aqueles que são mais preparados no mercado. E, de novo, eu acho que só tem espaço para crescer. Vai crescer aquele que realmente entende como é que joga o jogo, né? E esse jogo é um jogo que tem vários campeonatos ainda. Cara, é muito bom escutar vocês, cara. De verdade, tava ali atrás amarradão, cara. Muito bom. De verdade, vocês são incríveis, cara. Obrigada. Tem mais alguma pergunta aí, tio? Não? Então, obrigado pela Obrigada, pergunta. Chiquinho. Chiquinho, pô, um queridão nosso aqui. Obrigado. Só para buscar um último tema aqui para a gente versar sobre. Voltando lá para aquela questão do digital, né? É uma tendência, né? Eu acho que tudo na vida tem ciclos, sabe? As coisas um pouco para lá, aí pô, né, muito para lá, volta para cá um pouco, né? E volta para lá de novo. E a gente viu pesquisas recentes, pesquisas robustas, né? Pesquisa pequena não e nem assim específica de Brasil, pesquisa global. Dando conta de que o resultado de campanhas digitais, elas crescem muito. Eu não vou lembrar números aqui, também não é o caso ficar dando número exato, porque minha memória não... Mas quando a campanha também é suportada no H. Ou seja, se ligou o canal H, seja ele mobiliário, indoor, nos pontos de contato que for, você ligou o out of home, você dá um boost nas campanhas digitais absurdamente. E aí, para a gente finalizar esse conteúdo, que é um conteúdo mais festivo, só para finalizar, extinguir esse tema mais técnico sobre essa questão. Como assim? O que você acha disso? O que você... Bom, eu acho que isso aí é o que a gente chamava de cross-mídia, né? Um tempo atrás, a gente usava isso. Sim. Porque quando você faz a mídia OH, ela tem que ser mais rápida, ela precisa ser mais direta. E aí você vai colocar menos informações e mais direto mesmo. Pode estar em movimento, ou a mídia também ela pode ser em movimento. Então, ela vai te levar para as mídias sociais. Eu acho que ela vai te levar para o conteúdo principal. Então, a importância dela, ela vai comungar, né? Eu diria assim, comunicar melhor com a outra, ela vai ter um potencial maior, porque ela vai te levar para o outro. Vai criar uma presença física regionalizada. Eu acho que sim, ela vai te levar. Você vai passar pelas ruas, você vai no auto of home, você vai ser levado para onde precisa. Para um canal de conversão. Para onde que precisa. Mas aí tem os dados dessa... Assim, a minha leitura é que o OH traz um sentimento, vamos dizer assim, de pertencimento, né? A Coca-Cola está no meu elevador. Meu prédio tem uma importância que a Coca-Cola está aqui valorizando aquele espaço. Isso é em qualquer lugar, na rua, em qualquer lugar. Essas pessoas têm. Quando a gente coloca um envelopado, por exemplo, de um colégio, parece que aquilo naturalmente é de todo mundo. Os alunos todos, os familiares, todos adotam aquilo. É o pertencimento que você falou. Verdade. Sabe? E eu acho que o potencial, ele vai, a tendência desse aumento que você falou, porque ele vai somar nas duas pontas, né? Se você colocou aqui, depois ele foi para o seu canal, ele vai... Essa questão do cross-mídia, que é essa palavra que a gente usava com mais frequência. Usava com mais frequência. Eu vou usar como exemplo aqui, que eu já usei no episódio com você, que é a importância de ter o cross. É o Clique Cannabis. Sim. Que é um outdoor que tem só o www.cliquecannabis.com.br e que para você poder entender o que acontece ali, você tem que entrar no... Exatamente, ele te leva para lá. Que derrubou, inclusive, o servidor do cara, você mesmo contou isso. Então, eu acho que hoje você está numa campanha de colégio dentro de num ônibus, ela dá essa questão também porque você se reconhece naquele lugar.
Eu acho que hoje, essa coisa do que você está falando de ser mais presente, de ser mais presencial, é que quando o criativo ele consegue colocar a campanha de uma forma que as pessoas se reconhecem naquela condição, naquele produto, naquele lugar, são as campanhas que têm mais sucesso. E aí, o aprofundamento do assunto automaticamente vai para a internet. No canal de conversão. E aí você vai no canal de conversão, pesquisa. Por isso que o ponteiro mexe. Eu tinha... minha esposa tem um site de livros, de busca de livros esgotados, raros, livros que você não vai ali você não vai comprar na Amazon. Sim. Livro difícil mesmo. Ela pesquisa lá, descobre onde está o livro e aí faz esse caminho até o interessado. E era engraçado porque ela é tipo consulta passiva, ela não faz o outbound, né? Ela é consulta. O cara vai lá, acessa, sabe que tem pessoal, tem 20 mil inscritos lá, 25 mil inscritos, sei lá. São caras que, amam livros. E aí o cara fala assim, eu quero uma edição do livro tal, da edição de 36, sabe? Ela vai buscar se existir em algum lugar, ela faz essa conexão. Uhum. E é um público muito fiel, né? E aí, não é que eu tô falando de público novo, eu tô falando de público que já tá no canal dela. Aí eu boto anúncio, outdoor, a consulta dos caras que já... Não é a consulta do novo, dos caras. A recorrência aumenta. É um negócio... Mas é porque você é consumido pela sua rotina. Então, talvez o cara, ele sabe que ele tem que fazer uma pesquisa sobre determinado assunto, mas ele quer. Exatamente. Eu quero uma versão de Moby Dick da década de 50. E aí, cadê? Não tem. Livros difíceis. Tá vendo? Aí, ainda fiz um jabá, e depois... Tá vendo? A senhora foi privilegiada. Uns 3 mil. Isso aí. Impactado. Exatamente. Ó, gente, amei vocês terem vindo aí trocar uma ideia, curtir aí muito, me emocionei pra caramba, cara. Porque realmente vocês pra mim representam demais, sabe? E eu conto com vocês aí para ajudar. Eu acho que a gente tem que fazer um museu, eu acho que tem que fazer toda essa memória, criar esse index dessa memória toda, de todo esse caminho, né? Eu falei do meu avô em 1930, cara. Encontrei no livro do Silvio. Pô, o Silvio é rádio, ele escreveu um livro agora, que é o Tupi 90 anos. Cara, Rádio Tupi, 90 anos. Caramba, gente. É a rádio, é o meio rádio. Pô, alguém aqui não gosta de rádio, seja ele digital, seja ele na frequência modulada. Alguém não gosta de rádio, alguém não gosta de televisão. Você pode não gostar desse canal, daquele, a programação e tal, mas alguém não gosta de televisão? Todo mundo gosta de televisão. Então, assim, para mim é muito emocionante ter vocês aqui. Conto com vocês para a gente continuar tocando esse barquinho, né? Eu fico muito feliz e agradeço demais vocês terem vindo aí participar dessa comemoração comigo. E eu te agradeço imensamente você ter lembrado de mim, que foi uma das primeiras, e estar acompanhando a sua trajetória, torço como nunca. E hoje você realmente é uma pessoa popular, você tem uma importância muito grande no mercado, para nós, para todos, sabe? Se tornou uma referência, eu volto a te falar, você é uma referência. E hoje você tem uma responsabilidade muito grande com o mercado, com o meio como um todo, pela importância, pela relevância que você conseguiu chegar. Parabéns pelos 3 mil, parabéns pelo trabalho seu, por toda a equipe. Parabéns. Eu diria assim, a Jota é patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, como a gente fica... Eu me sinto honrada de ter, vamos dizer assim, a empresa física do AJ na cidade do Rio de Janeiro. Isso pra gente é um privilégio. E me sinto honrada duplamente por estar representando aí todas essas pessoas que passaram por aqui. Acho que todos gostariam de estar aqui te dando esse abraço pessoalmente e dizendo o quanto você está sendo relevante na construção desse projeto seu aí, que já é campeão e só vai aumentar cada vez mais. Então, meus parabéns, cara. Vida longa e próspera para você e para o seu canal. E conte com a nossa ajuda para a gente continuar indicando aí, gente. Parabéns, doutor José. Obrigado.
E olha só, antes de encerrar aqui, eu quero fazer um agradecimento aqui a toda a equipe, né, cara? A gente tem aqui o Tiquinho, tem aqui o Andrés, o Gabriel, tem o pessoal lá da agência, o Léo, o Matheus, que pô, desde o início, o Matheus é que rolava essa pedra morro acima. Então fica aqui de coração meu agradecimento ao time. Senhoras e senhores, o episódio comemorativo de 300 mil inscritos com Terezinha Abreu e Cris Diogo.